Bem, pessoal, para a continuação dos nossos estudos, continuação aí do nosso último conteúdo, adição de frações com denominadores iguais. Denominadores, a gente precisa lembrar uma fração, que é o número que fica na parte de baixo. A parte de cima, né, a gente fala numerador. Vamos primeiro aí ao probleminha, na hora da resolução a gente fala sobre isso. Aí tem um probleminha que diz que Marinho deu um pão para cada um de seus 3 irmãos mais novos. Com o objetivo de ensinar os irmãos a repartirem seus alimentos, Marinho pediu que cada um comesse a metade e desse a metade para ele. Quanto de pão Marinho recebe no total? Então, olha só, Marinho tem 3 irmãos e aí ele pega o pão e dá para cada um. Então, inicialmente, cada irmão tem um pão ali com eles. Mas Marinho, com o objetivo de ensinar ali a criançada a repartir, pede para cada um pegar metade e devolver para ele a metade. Então, quanto que Marinho recebe de pão? Então, a gente precisa ver o seguinte: eu tenho 3 metades. Como é que eu represento matematicamente metade? Meio. Meio matematicamente. Como nós estamos falando de fração, nós vamos usar na forma fracionada. Não vamos usar o 0,5, que é na forma decimal. Então, vamos lá. Na forma de fração, eu tenho 1 sobre 2. 1 dividido por 2. Como são 3 irmãos, então ele recebe essa fração aí, 1 sobre 2, de cada irmão. Então ele tem 1 sobre 2 do primeiro, mais 1 sobre 2 do segundo, mais 1 sobre 2 do terceiro. Então cada irmão devolveu a metade para ele. Então veja aí que a gente vai ter aí uma soma de frações cujos denominadores são iguais. Aqui, 2, 2 e 2. Denominadores é o que fica embaixo. A para somar aqui em cima também são iguais, sim. Aí, mas aqui em cima são os numeradores e nesse caso não interfere, então não vamos falar. O que vai interferir na nossa soma são os denominadores, então a parte de baixo. Como esses denominadores são iguais, né, eles têm denominador comum, a gente fala assim, um denominador comum para cada fração, eu vou manter esse denominador aqui e aí a gente vai somar os numeradores. Inclusive, né, no dia a dia, quando se precisa resolver um problema, é comum as pessoas dizerem assim, a gente precisa resolver a situação, precisamos chegar aí no denominador comum, né? Porque denominador comum você facilita as coisas aí, né? Você chega num resultado que satisfaz a cada uma das frações. Então, esse denominador comum, ele satisfaz a cada uma das frações. Elas já têm, melhor ainda, né? Já satisfaz cada uma. Então, aqui agora vamos somar. Então, aqui vai ficar 1 mais 1 mais 1. Então, somando aqui os numeradores, fica 3 sobre 2. Tem a quantidade de pão que Marinho recebe de volta, 3 meios, né? 3 metades, 3 sobre 2, que daria 1,5 se a gente for colocar na forma decimal. Beleza? Vamos para a próxima. Olha só. O dono de uma fazenda pretende reflorestar parte de suas terras. Ele vai plantar jatobá em 1/8 do terreno e aroeira em 2/8. Sabe-se que ele já tem 1/8 de reflorestamento com baraúna. Aí na letra A quer saber qual é a parte do terreno a ser reflorestado com jatobá e aroeira. Bom, então vamos voltar para a questão. Aqui fala que ele pretende reflorestar sua fazenda, suas terras, e ele vai usar jatobá 1/8 e aroeira 2/8. Então aqui a questão quer saber a parte que vai ser reflorestada com jatobá e aroeira. Então a gente tem que pegar o quê? A gente tem que pegar qual é a fração do terreno que vai ser representado por jatobá? 1/8. Então vai ser 1/8, 1 sobre 8, mais a parte da fazenda a ser reflorestada com aroeira. A aroeira vai ser 2/8. Então mais 2/8. Somando isso aqui, veja que elas já têm o denominador comum, então já simplifica aí a nossa conta. Eu vou apenas conservar esse denominador, no caso aqui o 8, e aqui eu vou somar os numeradores. 1 mais 2, que vai ficar no numerador em cima 3 e aqui embaixo no denominador
8. Opa. Pronto. Então, a parte com Aroeira e Jatobá representará 3/8 da fazenda, do terreno. Vamos lá. Aí eu tenho aqui a letra B. Após o reflorestamento com Aroeira e Jatobá, qual é a fração do terreno reflorestado? Então, olha só. Ele já tem, a questão nos diz, que ele já tem 1/8 reflorestado com Baraúna, certo? Ele já tem 1/8 reflorestado com Baraúna. Então, vamos colocar aqui, ó. Já tem lá 1/8 que ele já fez aí, não sei quanto tempo tem, né? Ele já reflorestou antes aí com Baraúna. Aí agora quer saber, após ele fazer o reflorestamento com Aroeira e Jatobá, qual a fração do terreno, tudo agora reflorestado? O que ele já tem agora reflorestado? Antes só tinha 1/8, que a questão nos afirma que era com Baraúna. E agora que ele vai colocar aí Jatobá e Aroeira, quando reflorestar com essas outras árvores aí, qual a parte toda do terreno reflorestado? Então eu vou pegar aqui 1/8, que é o que já tem, mais o 3/8, que foi a nossa resposta da letra A, porque aqui conta junto Jatobá e Aroeira, então vai ficar 1/8 mais 3/8. Mesma situação, e aqui eu vou conservar o 8, e aqui vou somar 1 mais 3, né? Pode fazer ante direto, se querer, já colocaria aqui 4 sobre 8. Aí tem um detalhe, 4 sobre 8 é uma fração que permite ela ser simplificada. Como assim, professor? Eu posso aqui pegar o numerador e o denominador e dividir eles por um mesmo número, por um mesmo valor. Pode ser, olhando aqui de cara, qual o número que eu posso dividir o 4 e posso dividir também 8 por esse número. Pode ser o próprio 4 e pode ser também o 2. Aí tem um aluno que ele resolve aqui, fazendo com calma, por 2. Se eu for simplificar aqui por 2, 4 por 2 vai dar 2. E 8 por 2 vai dar 4. Aí ela permite que você faça de novo essa simplificação. Porque o 2 aqui pode ser dividido por 2. E o 4 também pode ser dividido por 2. Então eu continuo reduzindo a fração, chamada de fração na forma reduzida. 2 por 2 dá 1. E 4 por 2 dá 2. Então, depois que ele faz o reflorestamento com Jatobá e Aroeira, juntando com o que já tem lá de Baraúna, ele vai ter metade do terreno reflorestado. Isso é bom, né? Porque a lei aí nos ambiental diz que ele precisa, dependendo do tipo de terreno, ter 20% mantido, né, de floresta. Isso depende também das situações do terreno, dependendo de se tiver rio, se tiver nascente, pode chegar realmente a 50%. Mas é importante esse probleminha, porque volta aí para a questão ambiental, reflorestamento, conservar o solo e manter árvores importantes da nossa flora, como é o caso da aroeira, da baraúna e do jatobá, ok? Então, ele vai ter metade do terreno, 1 sobre 2, meio, né, reflorestado. Vamos agora ver como fica outras situações. Vendo aqui outros probleminhas com as adições com denominadores iguais, a gente pode ter assim, número positivo com número negativo. No caso aqui o negativo primeiro, né, e depois o positivo. Então você vai manter aqui, para somar, conserva aqui o denominador 4, e aqui eu vou subtrair, porque eu tenho menos 3, vou colocar aqui, menos 3, mais 7 no numerador. Como eles têm sinais diferentes, eu vou subtrair. 7 menos 3 dá 4, vai ficar 4 sobre 4. Fica positivo porque o 7 é maior. Como isso aqui é uma divisão, é só lembrar, ó, sinalzinho de divisão que você aprendeu lá no início. Quer dizer, um número dividido pelo outro. Então aqui 4 dividido por 4 vai dar 1. Então 7 quartos menos 3 quartos dá 1 inteiro. Aqui agora 1 meio menos 4 meios. Então vai ficar 2 aqui. 1 menos 4 vai dar menos 3 sobre 2. Aqui eu preciso primeiro fazer o jogo sinal e tirar os parênteses, né? Aqui vai manter menos 1 sobre 8. Aí o menos vezes o mais fica menos 5 sobre 8. Né? O menos aqui fora indica o oposto de dentro. Tá positivo, fica negativo. Né? Era mais 5 sobre 8, fica menos 5 sobre 8. Concluindo aqui, os denominadores são iguais. Sempre que tiver os denominadores iguais, você repete aqui esse denominador. Menos 1 com menos 5, sinais iguais soma, vai dar menos
6 sobre 8. Aí vem de novo o detalhe de simplificar. O 6 e o 8 eu posso dividi-los cada um por 2. Então aqui eu posso dividir por 2. E aqui também eu posso dividir por 2. Então eu posso reduzir essa fração. Dividindo 6 por 2 vai dar 3. Então fica menos 3. E 8 por 2, 4. Pode aparecer números na forma decimal somando com frações. Como nós estamos somando aqui falando de fração, a gente precisa transformar o número decimal para fração. Então aqui vai ficar menos, como aqui é 0,7, então desprezando a vírgula em cima, fica 7 sobre. Aqui eu tenho uma casa decimal sobre 10. Então menos 7 sobre 10, menos 1 sobre 10. Como agora o denominador é igual, conserva aqui o 10, menos 7 com menos 1, sinais iguais, soma, vai para menos 8 sobre 10. De novo, a gente pode simplificar a fração. Aqui dá para dividir por 2 no numerador, e aqui também dá para dividir por 2 o denominador. Vai ficar menos 8 dividido por 2 dá 4, e 10 por 2 dá 5, menos 4 quintos. E por último, para fechar, eu tenho aqui 0,25 mais 3 quartos. Então vamos lá, 0,25, se eu transformar para fração, eu tenho 25 sobre, como aqui eu tenho duas casas decimais, décimo centésimo, então sobre 100 mais 3 quartos. Só que, como nós estamos falando de simplificação de fração, aqui 25% eu posso simplificar. Vou dividir logo por 25 para ganhar o tempo. Você pode ir dividindo por 5 até chegar numa fração irredutível, que não dá mais para simplificar. 25 por 5 vai dar 1, então aqui vai ficar 1 em cima. E 100 dividido para 25, 4. 4 embaixo no denominador. Mais a outra aqui a gente repete, 3 sobre 4. Pronto, quando eu simplifico 25 sobre 100, em cima deu 1, embaixo deu 4. Ficou 1 quarto e 3 quartos. Quer dizer que os denominadores são iguais. Eu vou repetir esse denominador e vou somar 1 mais 3. Opa, deu novamente 4 sobre 4, que vai dar 1. Mesmo resultado lá da letra A. Ok, galera?